corretores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse podcast. E hoje eu tenho aqui comigo um convidado muito especial, que se tornou um amigo, que é o Humberto Martins. Ele que é engenheiro e ele está no mercado imobiliário há um pouco mais de 20 anos e ele vai contar essa história pra gente. Ele é proprietário, broker da Remax MSA, que fica em Perdizes. E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse papo que a gente programou aqui para ter com vocês, com assuntos totalmente pertinentes à nossa profissão e que vão acrescentar, fazer com que você tenha cada vez mais sucesso no desempenho profissional como corretor de imóveis. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês o Humberto. Humberto, seja bem-vindo e quero que você se apresente, né, como você gostaria para os nossos corretores. Antes de mais nada, muito obrigado, viu, pela chance de estar aqui com você. Sensacional. E conversar com você sempre, isso em si é muito agradável, né? Agora, eu me apresentando, eu costumo dizer que eu sou mineiro, engenheiro, bancário e que hoje estou no mercado imobiliário com muito orgulho, né? Uhum. Eu sou de Belo Horizonte. Trabalhei num banco lá um determinado tempo. Um belo dia eu vim para São Paulo e me vi gerente geral desse banco. Uhum. E o pessoal brinca muito comigo que eu gosto muito de desafios, gosto de coisas novas, né? Sim. No outro dia eu me vi em outro banco onde eu era diretor de crédito imobiliário e poupança, que era o Citibank. Uhum. E no outro dia, graças a Deus, satisfeito em todos os sentidos, mas sempre querendo fazer alguma coisa diferente e tudo, eu vim para o mercado imobiliário. Fiquei sócio de uma imobiliária que existia em Perdizes, uma imobiliária que se tornou uma imobiliária grande, foi vendida por um grupo do Rio de Janeiro chamado Brasil Brokers. Eu fui diretor regional da Brasil Brokers e resolvi recomeçar de novo. Eu tenho 66 anos, né? O pessoal brinca muito com isso. Cara, você não para de querer fazer coisa nova, não? Eu falo, eu gosto de fazer coisa nova. Até porque eu entendo, assim, a minha vida toda eu entendi isso. Eu sempre entendi que para eu me dar bem, eu precisava fazer com que outras pessoas se dessem bem. Sim. É verdade, é fato isso. Uhum. Sempre eu entendi isso. Para eu me dar bem, alguém tem que se dar bem. Então, eu sempre busco um lugar que me permita fazer isso. Eu acho que a minha realização está aí, né? E hoje, na Remax, isso é o modelo. Então, parece que eu estou na Remax a vida inteira, mas eu estou há um ano só, né? E gostando muito do que eu faço, muito satisfeito, muito feliz e olhando para frente e para cima, e durante muito tempo eu vou estar por aí fazendo isso. Com certeza, porque eu tenho certeza que é justamente esse sentimento de querer aprender cada vez mais, de empreender e de colocar toda essa energia é que vai te levar, você vai estar lá com certeza com 90, 96 anos e ainda gravando aqui podcast com a gente, lá nós dois velhinhos, mas contribuindo com o nosso mercado imobiliário, com os nossos queridos corretores de imóveis, né? Bom, e desse período, Humberto, assim, o que mudou? Como é que foi essa trajetória sua, assim, se você pudesse contar um pouquinho pra gente, da hora que você entrou para esse momento que você está? Você está falando quando eu entrei no mercado imobiliário, tá, porque eu acho que é algo muito interessante assim, ver essa trajetória, porque com certeza muita gente vai se identificar, né? De ter passado por processo muito parecido. E hoje você tem uma das imobiliárias que está sendo reconhecida, né, pela própria Remax, ganhando prêmios justamente pela performance dos seus corretores, do seu público. Então, você tem muito a trazer aqui para a gente hoje para contar para os nossos colegas. Sim. Quando eu vim para esse mercado, a gente há de convir que o mercado imobiliário no Brasil, de uma maneira geral, não é o mercado mais reconhecido. Né? Eu tenho 3 filhos. Nenhum deles sonhou, quando pequenininho, ser corretor de imóveis. Um quer ser advogado, o outro quer não sei o que lá e tudo mais. E quando eu vim para esse mercado, efetivamente, vindo de mercado organizado, lembrando que eu sou engenheiro, então eu trabalhei em obra, né? Trabalhei em banco, com processo. Quando eu vim para esse mercado, eu me decepcionei um pouquinho com a falta justamente disso. A falta de processo, muita gente boa, mas também muita gente não tão boa, pessoas que vieram para cá, né? Sem nenhum preparo, pessoas que vieram, exatamente, muito amadoras, né? E isso faz ainda, né?
com que as pessoas, em geral, respeitem pouco os profissionais da nossa área. Coisa com que eu não concordo definitivamente, que eu vejo o suor, eu vejo a luta, está cheio de gente boa aqui também. Infelizmente, tem algumas pessoas que não são tão boas, mas o que fazia diferença aqui era justamente isso, era a falta de processo. E essa falta de processo, ela te leva a uma falta de garantias. Pô, a gente é profissional, o objetivo nosso é fazer alguma coisa e receber algo por isso, né? No mercado convencional, eu via muito aí os proprietários deixando imóvel em diversas imobiliárias. Cada um trabalhando com preço, cada um fazendo um tipo de divulgação diferente, né? E isso em si atrapalhava muito. E se a gente fazia um trabalho bom, imagine que o imóvel está em 20 imobiliárias por um determinado preço. Eu, consciencioso, vou lá, avalio o imóvel, precifico, converso com o proprietário, olha, para você vender, você vai ter que baixar o preço. Ele aceitava o que eu falava, baixava o preço. Só que contava para as outras imobiliárias vendiam. Então, eu fui uma ONG, eu trabalhei de graça para os outros, né? Outra coisa com relação aos próprios corretores trabalhando. Chegava lá um comprador, só que ele procura o corretor A, o B, o C, o D, e no final não valoriza nenhum deles como profissionais efetivamente, né? Enfim, eu sentia aqui muito desorganizado. Eu sabia que processo ter um processo bem definido, ter um objetivo definido, uma meta bem definida, né? E faria diferença. Um belo dia, eu fui procurado por alguém da Remax. Quando eu fui procurado por esse alguém, falou para mim qual era o modelo, qual era o processo. E quando eu comecei a entender um pouquinho do processo, eu falei, opa, é isso que eu quero. Faz sentido para mim, fazia todo né? sentido. Eu fazia, primeiramente, ficou claro que nesse modelo de trabalho, o meu papel seria recrutar pessoas. Então, eu tinha que entender o perfil de quem tinha que chegar. Treinar essas pessoas e criar condições para que elas se dessem bem. Veja bem que eu não estou na ponta lá de atender o cliente, de vender. Eu estou na ponta que é aquela ponta que eu sempre entendi que eu deveria estar, que é a ponta de ajudar a pessoa a se dar bem. Se todo mundo se der bem, a empresa se dá bem. Se a empresa se dá bem, opa, me dei bem. Sim. Né? Então, na Remax, eu encontrei isso aí, encontrei processo, encontrei a determinadas situações que motivam as pessoas, que aprendi que cada vitóriazinha tem que ser muito comemorada, que ela vai criar um melhor ambiente, né? Então, a Remax exerce a diferença para mim. Tem processo claro, processo definido. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, assim como todo mundo que está no mercado, né, que está na Remax. Sim. Isso, quando a gente leva para o mercado, traz para nós a valorização que a gente gostaria. Que o proprietário vai ver o imóvel dele sendo efetivamente trabalhado, vai ver o imóvel dele sendo precificado corretamente. A gente não tem medo de ouvir não. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque você mesmo fala que o não, ele é libertador, Não, né? libertador. O não, você poder dizer, eu não vou trabalhar o seu imóvel. E que condições você fala isso, que você diz isso para um proprietário? Não, a primeira coisa primeiro eu precifico o imóvel, né? Exato. E eu procuro entender o proprietário, as razões pelas quais ele está vendendo o imóvel, e precifico o imóvel. E muita gente, não sei porquê, nem de onde, tem um determinado valor em mente. Eu estou exemplificando. Eu for fazer uma captação, eu imagino que o mercado vai pagar determinado valor pelo imóvel e o proprietário tem na cabeça um número. E eu não acredito que vendendo por esse valor, por esse número, eu vá vender. Se eu pego esse imóvel, a gente faz um trabalho muito consciente com relação ao imóvel. A gente investe efetivamente nos imóveis que a gente capta. Né? A fotografia profissional, a gente pré-analisa a documentação antes de colocar o imóvel à venda. E a gente gasta na divulgação. E eu falo para ele, olha, sinceramente, eu não acredito que você vai vender esse preço. E o meu trabalho pressupõe eu fazer investimento. Então, eu não vou fazer investimento naquilo que eu não acredito. E o senhor me disse que está tentando com outros corretores, não tem nenhum problema, tenta lá. Eu não vou trabalhar, infelizmente. Agora, o dia que o senhor entender, se não vender tudo, se o senhor entender que o meu trabalho seria interessante, volta aqui. Detalhe, a maioria volta. A maioria volta. Você estava me contando, né, que ontem mesmo ia ter um retorno de um cliente que justamente ele primeiro quis precificar acima do que valia. Eu acho que é super legal aquele exemplo do carro que você dá também da questão da precificação da âncora. Tá. Eu acho que isso é legal porque às vezes o corretor fica assim, o cliente acha
que vai vender por tanto, ele está muito apegado. Mas existem âncoras que são colocadas pelo mercado, como você explicou ontem, porque a gente teve, né, um bate-papo com a minha equipe, e você explicou, e eu achei aquilo incrível, porque, na verdade, o mercado vai colocando âncoras e, às vezes, os corretores vão colocando âncoras sem perceber. Mas se puder... Exato, e vai mexer com a cabeça do proprietário e ele vai ficar perdido, e aí a gente tem que dizer não, mas aí ele vai voltar porque ele volta no momento certo. O exemplo da âncora, que eu gosto muito de falar, imagine que... É interessante isso. Imagine que eu tenho um carro, o carro custa 100 mil reais. Eu quero 100 mil reais, se for na loja é 100 mil reais, na internet é 100 mil reais, na tabela FIP é 100 mil reais, em qualquer lugar o carro é 100 mil reais. Só que eu chego para o meu amigo e falo para ele, olha, cara, eu estou precisando de uma ajuda sua. Eu tenho que pagar a pensão alimentícia amanhã. Se eu não pagar, eu vou ser preso. Aí meu amigo fala, puxa, mas não sei. Eu falei, cara, eu tenho um carro. Esse carro aqui custa 100 mil reais. Para você, eu vendo ele por 60. Meu amigo, muito amigo, Bertão, só tenho 55. Aí eu vendo o carro por 55. O carro vale 100. Quem comprou esse carro, chega no posto de gasolina com o carro, outro amigo dele, nossa, que bacana, né? Você comprou esse carro? Quanto você pagou? 55. Nossa, 55? 55. Esse cara chega em casa, o filho dele fala, pai, estou comprando um carro igual do Humberto por 80 mil. O que o pai fala para o filho? Tá caro. Não compra, não. Eu vi alguém comprar por 55 ali. Então, isso aí, na venda, a gente chama de âncora. Ou seja, o carro vale 100 mil. O 55 foi circunstancial. Ele não tinha que estar nesse grupo. Nessa análise, nessa né? análise. Só que nós, no mercado, muitas vezes, a gente cria âncoras na cabeça de proprietário. Quer ver uma âncora errada que eu crio? Alguém me liga, ou liga para um dos meus corretores, qual o preço do metro quadrado em Perdizes? Ele fala um preço do metro quadrado. Então, esse preço é a âncora que vai ficar na cabeça do proprietário. Só que o mesmo prédio pode ter um apartamento de frente, de fundo, andar alto, andar baixo, rua movimentada, rua sem movimento, rua asfaltada, rua sem asfalto. Então, não dá para falar um preço. Só que, às vezes, o proprietário recebe isso, e muitas vezes até em função de lançamento de consultoras. Puta, ali na esquina lançaram um prédio a 18 mil, como o meu apartamento é do lado, também é 18 mil. E o proprietário tem isso na cabeça dele. E muitas vezes, corretores menos experientes vão lá e fazem a captação pelo preço que o proprietário imaginou e falou. E o proprietário, não sendo do mercado, ele entende, está com um profissional na frente dele. Ou seja, eu falei esse preço, o cara pegou, é porque ele acredita. Ele acredita que está com um profissional na frente dele. E a gente convive com isso muito. Às vezes tem um proprietário que está com um imóvel à venda há 1, 2 anos por um determinado valor. Uhum. Quando a gente chega lá e precifica o imóvel, às vezes o valor é significativamente menor. E ele reluta. Não, mas eu queria então manter com os outros corretores, tem um corretor meu amigo que está trabalhando, ou tem outras imobiliárias que eu tenho trabalhado. Eu falei, não tem problema, eu não vou trabalhar porque eu não acredito que eu vou vender. E os motivos eu já falei lá atrás. Mas no dia que o senhor entender que o nosso trabalho vai ser interessante, particularmente eu acho que volta, eu estou aqui à sua disposição. Ontem teve um caso desse, a pessoa tinha sido atendida há 2 meses, o valor que a gente tinha sugerido era o valor que a gente entendia que o mercado iria pagar, e era o que aconteceria mesmo. Ontem ele voltou com o imóvel, tentou vender, e num mercado onde, aquele mercado não organizado, onde ele não tem feedback, ele coloca o imóvel na imobiliária, nem sabe o que está acontecendo. As pessoas ligam para ele meses depois, já vendeu. Uhum. E ele voltou. Então, eu entendo que esse modelo que a Remax adota é um modelo que tende a... Ele vai espalhar. Daqui a pouco a gente está num mercado muito organizado que a gente diria que a gente está correndo atrás do mercado americano, que é super organizado. E, bom, em relação a esse ponto, assim, desse trabalho, eu acho que o interessante também é a gente falar um pouco sobre, já que a gente entrou na metodologia e falando de precificação, a questão da gestão exclusiva, do que a diferença entre uma gestão exclusiva de um imóvel e a exclusividade que muitas vezes a gente escuta nesse mercado não organizado por aí, né? Onde vem aquela impressão de que somente
quem tem um contrato assinado pode vender o imóvel, quando, na verdade, no trabalho que a gente desempenha com as gestões, ele é diferente, né? Na verdade, a gente tem o cuidado do imóvel e o mercado traz o cliente. Então, é estimulado justamente a questão da parceria, né? Então, quer falar um pouquinho para a gente sobre essa virada de chave do tradicional para o modelo, né, Remax, que você trabalha, e por que isso trouxe sucesso para você? Como é que foi esse período, esse primeiro ano, né, abrangendo essa questão de mudança de posicionamento? Tá. Então, inicialmente, seria legal, de novo, vou ter que comparar. Sim. Lembrando que no mercado tradicional tem gente boa, tem gente Sim. ruim, tem gente mais, tem gente menos profissional. Mas antigamente, no mercado tradicional, a maioria das pessoas entendia que eu capto o imóvel e eu vou vender esse imóvel. Uhum. Você tem um imóvel, eu capto e eu vendo. Uhum. É claro que isso aí seria muito difícil. Eu vender, tanta gente, e o imóvel não era vendido. O preço, muitas vezes, eu me preocupava com o preço da captação, a minha preocupação era em ter a exclusividade da venda. Uhum. Chegava-se ao ponto do imóvel estar vendo por 1 milhão e o corretor virar proprietário, me dá 1.200 e eu vou vender por 1.200. Uhum. Eu vou vender. É claro que não vendia, o imóvel ficava preso com um corretor um determinado tempo, uhum. né? E o cara ficava chateado no final do tempo e não renovava o contrato. A Remax, ela é muito baseada no modelo americano. Uhum. E no modelo americano, o imóvel é sempre vendido em parceria. Uhum. Né? Então, como funciona? Eu hoje, quando estou conversando com o proprietário, eu não falo eu quero a exclusividade de venda do seu imóvel. Uhum. Não, eu quero te representar na venda do seu imóvel. É claro que, para isso, eu preciso ter uma garantia, que é um contrato onde eu vou participar dessa venda, né? Então, qual é o meu trabalho? Eu represento o proprietário, eu tenho sim um contrato que é uma exclusividade, só que o meu objetivo é pegar o imóvel no preço certo, eu analiso a documentação do proprietário do imóvel para ver se o imóvel pode ser vendido sem nenhum problema jurídico. Sim. Né? Tiro fotos profissionais e faço um trabalho bom de divulgação, mas ao invés de eu pegar esse trabalho todo que eu fiz e fazer uma divulgação minha pessoal, eu tenho parceiros N no mercado. Eu tenho muitos parceiros no mercado, a começar pelas as agências da própria Remax. Mas eu tenho parceiros que são imobiliárias não Remax, eu tenho parceiros corretores autônomos. Então, eu pego esse imóvel e mando para todos eles. Uhum. E falo, gente, olha aqui que imóvel que eu peguei, sensacional, no preço certo, enfim. Documentação está tudo documentação ok. certinha. Acredito que vocês vão vender. E mando para todo mundo. E mando, inclusive, fotografias sem a logomarca nossa, para ele poder divulgar nos meios de divulgação dele. Uhum. Bom, consequência disso, o imóvel que estava à venda há muito tempo, a gente vende mais rapidamente, claro, o preço tem que estar certo. Sim. Por quê? Porque eu tenho parceiros diversos. Lá no caso da nossa empresa, a Remax MSA, a gente ficou muito surpreso com uma coisa que aconteceu. Assim, a gente, dentro da Remax, existem categorias. Quem está até um ano é Hulk, quem está até 3 anos é pleno, e quem está acima disso é veterano. Será se convertir alguma coisa aí. Mas o fato é que a gente até 1 ano. E como até 1 ano, com essa mentalidade que a gente, graças a Deus, a gente conseguiu absorver isso aí, né? Rapidamente, os corretores todos também, treinados, etc., começaram a trabalhar assim. A gente foi 1º de São Paulo em janeiro, 1º de São Paulo em junho, 1º do Brasil, de São Paulo em julho, e julho a gente foi o 1º do Brasil. Parabéns. E foi o 1º de São Paulo em agosto. E no primeiro semestre, a gente foi o 1º de São Paulo. E o grande detalhe é que, das vendas que nós fizemos, 90% foram feitas em parcerias com corretores externos. Muitas delas com corretores que não são nem da Remax, corretores autônomos do mercado. Sim. E hoje a gente percebe que esses parceiros, que no começo ficavam até um pouquinho reticentes, né? Que quando eu estava lá atrás no mercado desorganizado, lugar desorganizado, eu vou confiar tanto nessa pessoa. Hoje não, a gente vê que essas pessoas confiam a cada dia mais em nós e nos cobram imóveis. Elas ligam lá, eu estou precisando de 2 quartos, manda um para mim aí, eu estou precisando de um 3 quartos. Isso acontece. Mas o fato é que nesse primeiro semestre,
90% das nossas vendas foram feitas em parceria com outros corretores, com outras imobiliárias. É uma diferença grande. E isso a gente mostra ao proprietário, a gente fala com ele, mas que ele se preocupe, eu também me preocuparia. Como é que eu vou dar para uma pessoa que muitas vezes eu não conheço a qualidade do trabalho, vou me amarrar 6 meses, ou tempo diferente? Não. Então, isso a gente faz. E o detalhe é que a gente garante isso para o proprietário contratualmente. É um contrato de exclusividade, sim, mas que um dos motivos de rescisão é eu não fazer o que eu prometi. Então, quando eu estou captando imóvel, eu faço um plano de marketing, que é parte integrante desse contrato. Sim. Se eu não cumprir o que eu coloquei no plano de marketing, é motivo para ele rescindir o contrato. Sim. Então, além de eu gostar de fazer isso, eu sou obrigado a fazer isso. E isso a gente passa para os corretores nossos. E isso acaba trazendo maior qualidade em todo o processo, porque você tem ali o proprietário sendo cuidado por um corretor, o proprietário ele está dando atenção, dando feedback, se está tendo procura, não está, como é que, né, relatórios e tudo mais, e o proprietário se sente bem atendido porque ele está o tempo todo em contato com o corretor que está efetivamente cuidando do imóvel dele, fazendo uma gestão do imóvel dele. E aí, como você falou, no mercado em si, você, na verdade, não está tirando para si, para só você ou só a sua imobiliária vender, mas sim fazendo um trabalho com excelência para que todo o mercado possa ter acesso a esse imóvel e fazer a venda dele. E isso é muito, muito bom. E eu acho que um outro ponto que é interessante é... Quantos imóveis você tinha há um ano atrás no seu sistema, na sua base? Tá, antes de você responder isso, eu queria só pegar uma caroninha no que você falou antes. A maior queixa dos proprietários com relação ao tratamento recebido não era que o imóvel não era vendido, é que não tinha feedback. Essa é a maior queixa do proprietário com relação ao imobiliário, a gente conversando com eles, né? E nesse modelo a gente se obriga a periodicamente está dando feedback com relação... Porque se a gente está falando de gestão, a gente está falando justamente de contato, né? Como você falou, né? Então, isso era uma dor. Sim. Que hoje a gente procura que não tenha mais. Você me fez outra pergunta que foi... Quantos imóveis tinham na sua base quando você fez essa virada de chave? Ou seja, mercado tradicional. Mercado tradicional. A gente já era um pouco seletivo na captação. Então, eu tinha até muito menos imóveis do que outras imobiliárias têm. Nós tínhamos cerca de 2.000 imóveis quando a gente entrou para a Remax. Esses imóveis eram imóveis, o proprietário tinha autorizado vender formalmente, mas a gente não tinha a gestão da venda. Então, era imóvel que estava em diversas imobiliárias. A gente fazia até estudo de tempo médio da carteira. Tinha imóvel que estava lá 6 meses, 7 meses, um ano e tanto. Ou seja, o imóvel estava em várias imobiliárias, não estava precificado de acordo com a consciência nossa de hoje, que tem que precificar certinho, né? Com as fotos que o proprietário muitas vezes enviava. Você tinha foto feita pelo proprietário ou foto feita pelo corretor, mas sem aquele profissionalismo. Ninguém é obrigado a saber fazer tudo, sim, né? Sim. Mas hoje, o que aconteceu? Quando a gente assinou o contrato com a Remax, a gente tentou ligar para os proprietários, a gente ligou para os proprietários desses imóveis para fazer a conversão, mas esbarrou na mentalidade do mercado tradicional. Mas já está em várias imobiliárias, você é um deles, etc. E a gente descobriu muita gente que nem queria vender. Você ia falar, mas o preço está caro, eu queria... Não, o preço está caro, eu queria conversar com você, você está querendo vir aqui abaixar preço, só porque você me ligou, em vez de 500, virou 600, em vez de 1 milhão, virou 2 milhões. Sim. Pessoas que efetivamente não queriam vender, estavam representando um custo para nós ali, né? Hoje, o ideal é que cada corretor... cada corretor lá tinha 70 imóveis, 80 imóveis. Às vezes até mais, né? É impossível ele dar retorno para o proprietário, né? Hoje, os nossos corretores, eles são instruídos a ter entre 15 e 20 imóveis. Dá trabalho. Sim. Porque ele vai ter que fazer um trabalho bem feito, entre 15 e 20 imóveis, né? E aí o detalhe é que o imóvel entra... ele é vendido em menos tempo. Então, o corretor começa a ter que sair correndo atrás de novas captações. Hoje, eu não tenho 100 imóveis anunciados. E tenho uma receita de venda infinitamente muito superior. maior. Impressionante.
eu tenho menos de, sei lá, 5%, menos do que eu tinha antes, só que são imóveis precificados corretamente, e com aquilo tudo que eu falei lá atrás, né? Então, hoje a gente tem um faturamento muito maior em cima de muito menos imóveis. E outra coisa boa também, que esse modelo propicia, é que a captação hoje ela tem um valor diferente em relação ao mercado aberto. A captação, estou falando de dinheiro, de percentual da comissão. Então, é muito comum parceria no próprio salão de vendas da imobiliária e tudo mais. Então, além de eu ter um faturamento maior, eu tenho mais gente, tenho mais pessoas faturando. Então, a felicidade é mais fácil dela ser espalhada no salão de vendas. E compartilhada, né? Ali. Todo mundo acaba participando de alguma forma. Isso é outra coisa que a gente observou. Antigamente, você tinha menos gente faturando. Hoje, não. Hoje, às vezes, para um faturamento até maior, né, como eu falei, mais gente faturando. Então, porque é a questão do percentual, né? Você quer ter muito de pouco ou uma fatia, né, menor, mas de algo maior. Exatamente. Então, na hora que você começa a entender isso, você começa até você tem que mudar a sua mentalidade para que você consiga entender que é nesse modelo que dá certo. E se dá certo na Europa, dá certo nos Estados Unidos, não vai dar aqui, né? Por que não vai dar certo aqui? Né? E fora que eu acho que também tem um ponto que eu acho super importante, que foi um dos motivos assim que me levou também a assinar com a Remax, é a questão do amadurecimento do mercado em termos de necessidade de profissionalização, e que também eu cheguei num ponto em que eu não conseguia mais avançar, porque os meus pares aqui, todos com os quais eu convivia, já tinham as mesmas informações, o mesmo conhecimento. Então, a gente até trocava, mas ali entre a gente. E aí, o que eu vejo dentro da Remax é um senso de comunidade muito maior. Então, isso foi algo que me trouxe, né? A possibilidade, quando eu fui na tua imobiliária para conhecer o modelo que o Rafael me levou, ver a disponibilidade de todo mundo, sua, do Neto e mais outros que eu visitei, no sentido de falar assim, olha, vem cá, que a gente vai te acolher, a gente vai te mostrar sem reservas como é que a coisa funciona. Então, a partir dali, a gente cresce junto. A partir dali, a gente chega num ponto, num topo, e aí você consegue subir mais um degrau e avançar. E é nessa troca que acontece, né? Como a gente fez a reunião lá na tua imobiliária com os meus corretores, e sei que também vocês vão nas outras imobiliárias, o Neto estava falando com ele da Remax Trio, né? Ele tem uma apresentação na Remax do Campo Belo, que é a do Remo, agora me fugiu só o nome dela, mas ele vai ter uma apresentação para os corretores lá. Então, esse intercâmbio, essa troca, esse senso de coletividade, eu estou gostando muito de ver e viver aqui dentro. Não é isso que você quer? Aí, eu acho isso também. Agora, eu acho que isso aí tem um princípio que está até acima disso. Particularmente, eu penso assim, eu sei que você pensa assim também, as pessoas que você citou também. Não existe nada que seja bom para mim, só para mim, né? Então, eu trabalho com parceiros, meu princípio é parceria. Eu quero ter gente do meu lado que seja excelente, sensacional, baita profissional. Então, tudo que eu puder fazer para ele melhorar, eu vou fazer. Claro, aí eu vou ter parceiros melhores. E eu sei que nessa comunidade Remax, isso é uma tônica, todo mundo pensa assim. Se eu olhar para você e quiser fazer de você a melhor profissional do mundo, olha que parceira que está comigo. Sim. Né? Então, o negócio é parceria. Então, isso é um princípio. A gente tem muito prazer em estar compartilhando aquilo que a gente sabe e não tem vergonha de buscar aquilo que a gente não sabe. E a gente sabe que o pessoal vai porque daí todo mundo amadurece junto, todo mundo aprende e troca, né? Uma coisa interessante, no mercado tradicional, muito dificilmente as imobiliárias se uniam. Muito dificilmente. Houve tentativas aí através de redes imobiliárias, etc., das imobiliárias estarem juntas, não é nada. Tinha uma imobiliária, às vezes, do lado
da sua imobiliária, que você não conhecia, nem o dono, conhecia de cumprimentar, encontrava no restaurante da esquina, né? Hoje não, isso é um princípio. E outra coisa também é que a Remax, ela tem atividades, né, eventos, onde ela promove essa integração. É super bacana isso, muito legal. Isso é muito legal, né? Toda semana tem eventos e, enfim, além de summit, além de outros encontros, mas eventos mais abertos, digamos assim, que o corretor ele pode ir até lá, até a Remax Brasil ou onde tiver o evento, para poder assistir uma palestra e se desenvolver. E falando sobre isso, também tem a questão da outra virada de chave, que é o corretor como um empreendedor, que é o corretor como parte desse processo. Fala um pouquinho para a gente da sua visão em relação a isso. Como é que você trabalha essa questão na sua imobiliária? Perfeito. No mercado tradicional, como eu falei antes, o corretor vinha para o mercado, muitas vezes ele saiu de uma empresa, ou eventualmente foi perder o emprego, ou aposentou, e recebia um dinheiro. E ficava, às vezes, tentando buscar outro emprego, buscar uma atividade sem pensar em empreender, sem pensar em empreendedorismo. Né? Aí esse dinheiro ia acabando, um belo dia acabou o dinheiro. O que eu faço agora? Nossa, você é corretor, claro, eu vou ganhar dinheiro. Então ele chegava aqui sem tempo para ser treinado, né? Com muita ansiedade, com certeza ele não ia se dar bem. E sem conhecer o mercado, sem saber o que era o que ele queria. Aqui na Remax a gente tem alguns princípios. O primeiro princípio, antes de falar do corretor empreendedor, o primeiro princípio é o seguinte: a cultura antecede o sucesso em qualquer ramo de atividade. Aprender antecede o fazer. Em qualquer ramo de atividade, seja na medicina, seja na engenharia. Primeiro você aprende, depois você vai fazer. E a Remax entende que isso é o modelo ideal. Só que para a pessoa se enquadrar nesse modelo, ela tem que ter um espírito empreendedor. O empreendedor, a primeira coisa que ele sabe é que ele vai ter que estudar. Como que eu vou empreender numa área sem conhecer nada a respeito da área? Eu vou ter que estudar. A segunda coisa que ele aprende é que ele vai ter que colocar alguma coisa lá, seja sangue, seja suor, seja dinheiro. Ele vai ter que colocar isso lá. Né? E outra coisa interessante também é que ele vem para esse mercado, ele como empreendedor, ele é o dono da vida dele, ele é o dono da carreira dele. Então ele vai ser treinado, ele vai ter que, obviamente, os princípios da Remax, que são os princípios aí que você vai pegar, mundo, né? Que é os princípios, a metodologia. Ele vai ter, no primeiro, os princípios. Ele vai ter que comungar desses princípios. Não é isso? Ele vai ter que estar. Os valores ele tem que ter. E o valor é aquela coisa que vem lá de trás, né? Ele tem que ter. Então, hoje, quando a gente está conversando com alguém, a gente nem entrevista como se fosse contratar. Eu faço uma reunião com um futuro parceiro, que vai ter o seu negócio dentro do meu negócio. Sim. Assim como eu tenho o meu negócio dentro do negócio da Remax, que é a maior franquia mundial nesse mercado de imobiliárias. Né? Então, o corretor, quando entra, ele sabe disso. Ele vai receber treinamento, ele vai ser orientado. Agora, o negócio é o negócio dele. Ele vai fazer, respeitados os princípios todos da Remax, mas ele vai fazer do jeito dele. E o arrojo dele, falando de investimento e tudo mais, ele é que sabe, o negócio é dele. Sim. E muitas a gente orienta, né, com relação ao posicionamento, qual região que vai trabalhar, tudo mais, mas deixa, não, eu quero, o que eu faço? O negócio é seu. Minha sugestão é essa, mas faz do seu jeito, ninguém vai. O negócio é seu, você tem que direcionar a sua vida. E uma coisa que eu acho que é interessante, assim, eu até ouvi uma pergunta na semana passada de um corretor para mim, mas você lá, a gente vai ter que ter script, a gente vai ter textos que a gente vai ter que saber para poder falar nas reuniões com os proprietários e tal. E eu falei com ele sobre isso. Eu falei, olha, existe um direcionamento do que você faz na primeira reunião, o que você faz na segunda reunião com o proprietário. Existe até para quem tem dificuldade, uma cartilha ali, tem um manual do corretor que até tem algumas sugestões,
mas não é algo que vai ser, não são falas decoradas como num teatro que você vai recitar, que você vai falar para um proprietário, para um vendedor de um imóvel. Na verdade, tem justamente esse ponto que você colocou, que é a personalidade, é o jeito daquele corretor, da individualidade, do como que ele vai. Ele vai para uma primeira reunião, ele tem um objetivo. Então, ele vai fazer a reunião com o proprietário, existe um objetivo ali, existe uma metodologia que a gente está seguindo. Na segunda reunião, da mesma forma. Mas não é algo como um teatro que você vai memorizar. Não é nada mecânico. Não, ele recebe orientação, ele recebe instrução. Exemplificando, eu estou conversando com um proprietário de imóvel. É muito importante eu entender, eu saber há quanto tempo o imóvel está à venda, qual o sentimento dele com relação a esse trabalho que está sendo feito, por que ele quer vender o imóvel, se ele vai vender o imóvel, na hora que ele vender, ele tem condições de sair, vai precisar de 6 meses lá dentro ainda até sair. Isso tudo é coisa que eu preciso saber. E os corretores são treinados para saber disso. E são treinados sobre como perguntar isso. Mas o importante é ele saber o que ele precisa saber. Sim. E do jeito dele extrair isso dos proprietários. É como todo atendimento, né? Todo atendimento. Agora, é claro que ele tem instrução, existem perguntinhas-chave que a gente dá para ele não esquecer, mas com o tempo ele esquece tudo isso e faz do jeito dele. Esse é o melhor de todos. Ele vai ter a mesma informação, até que fica aquele negócio meio, como é que eu digo, mecânico, teatral, tchau, credibilidade, né? Exato, porque a gente está num negócio que é basicamente relacionamento. Então, quando a gente tem uma reunião com um proprietário, com um vendedor, é relacionamento que eu estou criando ali. Então, não pode ser teatral, não pode ser algo mecânico. Tem que ser algo que será muito natural. Assim como com o comprador. Quando eu vou atender um cliente comprador, é a mesma coisa. As coisas são fluidas, são orgânicas e elas vão acontecendo. Mas existe um processo por trás, existe um objetivo, existe uma metodologia. E que é uma metodologia de sucesso. Se não fosse uma metodologia de sucesso, você não estaria há um ano, né, aliás, até teve essa questão que eu acho que é importante, a da sua virada, que teve um momento até, acho que híbrido, o que a maioria das Remax às vezes até ficam, né? Um período de gestão exclusiva com um período em que vai deixando a carteira, mas na hora que você adotou a metodologia, na hora que você, e outras Remax também, na hora que vira a chave mesmo, por isso que a gente até usou esse termo aqui, virada de chave, é que você passou a ter sucesso, porque é uma metodologia que ela vai te trazer resultados. Né? Imagine você tem uma empresa, no nosso caso, a MSA, da Remax, ela estava há 6 anos no mercado. Eu te falei que a gente tinha lá essas centenas e centenas de imóveis lá. Quando a gente conheceu o modelo, efetivamente passou a ser parte da Remax, né? Tinha várias opções. A primeira apaga esses imóveis, começa de novo. A gente entendeu que não seria interessante nem para nós, que representaria um baque muito grande até no faturamento das pessoas, né? Todas autônomas, nenhuma delas tem salário, todo mundo trabalha, né? E a gente optou por deixar esses imóveis um tempo ainda na carteira para a gente tentar converter essas captações feitas no mercado aberto para exclusividade. E confesso a você que a gente não foi muito bem sucedido, não. Por quê? Porque eram proprietários que os imóveis já estavam ali há bastante tempo, eles não estavam preocupados em vender rapidamente, já tinham as âncoras de preço alto, tem 20 imobiliárias colocando preço alto, pô, então vale, 20 imobiliárias. Estão dizendo, né? Estão dizendo, né? Não foi fácil. Um belo dia, eu tenho um sócio, né? Eu falei, cara, vamos fazer uma coisa? Vamos baixar esses imóveis todos aí e vamos, começar, como diria o mineiro, aguentar o tranco, né? Aí a coisa começou a ir bem. A gente foi, virou, a equipe já estava, graças a Deus, já conhecedora do modelo, já tinha entendido o quão melhor era o modelo, né? Alguns corretores que não se adaptaram já tinham saído. Foi a hora, virou a chave.
Aí a gente entrou numa velocidade cruzeiro, que, aliás, nesse mercado, velocidade cruzeiro é piada, não existe, né? Sim. Que é um mercado. E você falou uma coisa interessante aí. Eu me lembro que hoje, há 1 hora atrás, a gente conversando, né, eu tive a oportunidade, alguém virou para mim e falou, não, que você vende imóvel, né? Não. E a Remax fala uma coisa que é verdade, eu não vendo imóvel, né? Eu vendo... Quem vende imóvel é o proprietário do imóvel. Então, na Remax, a gente fala, o nosso negócio não é com imóveis, o nosso negócio é com pessoas. A gente não vende imóvel. E os corretores nossos são treinados para vender imóvel, para tratar com pessoas. No caso da Remax, sim, perdão. Para tratar com pessoas. Sim. Né? O que ele vai tratar? A melhor maneira de atender para ele comprar a melhor maneira de atender para ele poder vender o dele, né? Uhum. Então, mudou esse conceito também. O proprietário, as pessoas passaram a ser muito mais importantes do que elas eram antes. Uhum. Qual o objetivo? Claro, vender o imóvel dele ou vender um imóvel para ele, né? Sim. Agora, imagina só que você entendendo as pessoas, estando preocupado com as pessoas, tudo fica muito mais fácil, até para vender alguma coisa para ela. Imagina eu pensando com o seu cérebro, eu vendo tudo para você. Sim. Então, a gente aprende a fazer empatia melhor, a se relacionar melhor. Uhum. Foi outra coisa boa que veio. Todo mundo já sabia disso, eu também. Mas a gente praticava isso? Acho que não. Acho que não, né? Né? É porque em muitas situações, e tem muito... Até quando está fazendo seleção, recrutamento de pessoas, às vezes as pessoas viram e falam assim, mas eu não sei vender. Eu não sei vender. Porque na cabeça do público, ser corretor é ser vendedor. Ser vendedor de imóveis. E quando, na verdade, é uma coisa que eu falo muito no meu canal, que ser corretor é criar relacionamentos. É criar relacionamento. É se relacionar o tempo todo. Porque você se relaciona com os outros colegas, você se relaciona na padaria, que você conhece as pessoas que tomam um café lá, você se relaciona na escola do filho, você se relaciona na faculdade, você se relaciona com pessoas na família. Então, é muito importante o corretor ter isso, porque ele fica muito, dentro do mercado aberto, o corretor fica esperando muito da imobiliária. Então, se a imobiliária não entregou, você não está me entregando um lead. O lead não está qualificado. Os clientes estão vindo poucos clientes, eu quero mais clientes. Então, no mercado aberto, fica nessa cobrança como se fosse realmente somente lead, como se fosse somente um número. Né? E se ele chegou quente ou se ele chegou frio, se ele estava pronto ou não para compra. Quando, na verdade, quando você está falando de relacionamento, você vai enxergar, como você disse, a pessoa está vendendo o imóvel por quê? O Peixoto fala, né? Tem 2 eventos, tem evento positivo, tem evento negativo. Sim. Às vezes está vendendo o imóvel porque ele vai casar, porque está crescendo a família, porque o casal, né? Eles estão grávidos, eles adotaram, enfim, a coisa está crescendo, né? Eu quero ir para um imóvel maior porque eu cresci também profissionalmente e quero ter um imóvel melhor. E existem os eventos tidos como negativos, divórcio, morte, né, inventário, enfim. Mas tudo isso movimenta o tempo inteiro a vida da gente. Tudo isso a gente está o tempo todo conversando. Exatamente. E está acontecendo isso ao nosso redor. E muitas vezes a gente não sabe que um parente nosso está querendo alugar ou comprar, que um amigo nosso está vendendo ou está comprando. E aí eu conecto isso também com a indicação, que se você faz um bom trabalho, outros vão te indicar. Você vai ser lembrado. Então, o tempo todo é um mercado de relacionamento e de enxergar também possibilidades. Porque se eu sei o porquê tal vendedor, ele está querendo vender aquele imóvel, eu sei o porquê o Humberto quer comprar, fica muito mais fácil de eu conectar os objetivos entre eles. Sem dúvida. Então, a intermediação, ela não é um mero ato que você está fazendo uma intermediação de dinheiro, de bens envolvidos. Você está fazendo uma intermediação para que o objetivo da família A se case com o objetivo da família B. Então, eu sempre tive isso muito forte em mim, assim como você diz, né, que mesmo antes de você ter entrado para a Remax, você tem certos conceitos, certas questões que para você já fazia, mas que não encontrava, às vezes, o espaço, o ambiente para isso.
Então, esse é um ponto que eu acho que, né, eu vejo você fazer isso com os seus corretores e eu trago isso muito aqui no canal, que é a coisa do relacionar, da importância de você abrir a sua mente e sair dessa coisa, mesmo que esteja num mercado aberto, mas sair desse pensamento de a imobiliária tem que me dar leads, a imobiliária tem que me dar cliente. Para o corretor e empreendedor que eu tenho que buscar esse cliente. Eu tenho que estar atento no meu ambiente que eu estiver circulando, nos ambientes que eu estou circulando, eu tenho que estar atento a possibilidades, a oportunidades de negócios, né? Sem dúvida. Mas é engraçado, tem algumas coisas que eu falei. O corretor no mercado tradicional é exatamente o que você falou. Ele ia, fazia uma captação, colocava na imobiliária e começava a rezar, né? Rezar é verdade. Começava a rezar. Tomara que a imobiliária anuncie bem, tomara que esse anúncio seja visto por alguém, tomara que esse alguém me ligue, tomara que esse alguém goste do imóvel, né? Eu sempre brinquei muito com isso, né? É o corretor torcedor. E, na medida em que ele esperava tudo da imobiliária, eu não estava muito preocupado. Às vezes não tinha muita qualidade de captação, o valor e a apresentação, o formato, etc., a divulgação. Sim. E ele dava para a imobiliária que colocava no Zap. E o cliente não vinha, ou vinha o cliente que não comprava, a culpa é da imobiliária sempre, né? Hoje não, realmente não. Hoje ele tem consciência de que ele é o negócio dele. Ele tem que fazer bem feito. E o que você falou com relação a relacionamento, é a primeira coisa. Então, a gente se preocupa muito em treinar o corretor com relação a esse se relacionar e também onde se posicionar. Eu não consigo me relacionar com São Paulo inteiro, mas eu consigo me relacionar com todo mundo que está aqui dentro desse espaço, com todo mundo que está nesse quarteirão, com todo mundo que está nesses quarteirões. Ou nesse empreendimento, nesse condomínio. Né? E o corretor é treinado para isso. Ah, mas ele vai fazer isso? O negócio é dele, ele é orientado para fazer, mas se ele achar que tem outra forma melhor de fazer, é claro que ele vai poder fazer. Mas ele vai descobrir que esse modelo é o modelo que vai ser bom para ele, porque é o modelo que foi testado em mais de 100 países no mundo. Né? Eu tenho amigos motociclistas que viajam lá, a Europa menos conhecida para nós aqui, os países. Eles passam em frente a alguma loja da Remax, tiram foto e mandam para mim. Sim. E rindo, falei, mas pois é, a Remax está em mais de 100 países no mundo. E em qualquer desses países, o modelo adotado é exatamente o modelo que foi implantado aqui. E não precisa falar do resultado, é a empresa que mais vende imóveis no mundo, é a mais elogiada do mundo, uma marca hoje, franquia reconhecidíssima no mundo, no Brasil, inclusive, né? Sim. Mas é isso. Mas é isso, né, Humberto? Nossa, foi um papo que fluiu, foi muito gostoso passar essa horinha aqui, com quase uma hora contigo nesse papo. Aprendi muita coisa também. Cada vez que a gente conversa... O bom de conversar é que... a gente troca um papo de mineiro, né? Porque meu pai é mineiro e a gente... acho que por isso que também que eu me dou super bem contigo, assim, da gente ter um papo super fluido, né? Não que eu não tenha com, né, todo mundo, mas assim, com de outras cidades, não é isso, mas tem uma coisinha aí do pão de queijo, do cafezinho, que eu acho que é muito legal. Sabe que rola que entre a gente. Tem reciprocidade. Né? Eu falo coisa, eu ouço coisa, às vezes eu falo uma novidade, outra hora eu aprendo coisas, que bom. Pena que acabou, né? Pena que acabou, né? Acabou, né? Porque a gente tem um relacionamento, que eu acho que é essa palavra que eu gostaria que vocês levassem desse podcast. Relacionamento, parceria, contato. É muito importante para você que quer ser um corretor de sucesso na sua vida, que você tenha como princípios se relacionar e falar com muita gente e compreender. Acho que é empatia também, né, Humberto? É entender o que o outro precisa para que você possa fazer uma intermediação, você possa conectar sonhos, você possa conectar objetivos entre as pessoas. Humberto, muitíssimo obrigada aqui por estar presente nesse podcast. Deixa seu contato aqui também para quem está assistindo e quiser te achar na rede social. Pô, legal. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui, né? A minha empresa chama-se Remax MSA. A gente está posicionado em Perdizes, Pompeia, Vila Romana e Imediações, né? Remax MSA, com esse nome, ela está lá
no Instagram, e lá tem todos os dados. Eu no Instagram sou Humberto Martins Remax MSA. Meu papel é recrutar, meu papel é treinar e meu papel é fazer de tudo para a pessoa se dar bem. Quer entrar nesse mercado, se você aposentou e está procurando atividade nova, simplesmente quer mudar de atividade, eu estou aqui para orientar em tudo que for preciso. Contem comigo. E a você, Francis, muito obrigado. Obrigada a você. Procurem o Humberto, está ali nessa região, quer conhecer um pouco mais, vai lá tomar um cafezinho na Remax MSA com ele. E para você agora, agradeço muito que você que assistiu até aqui, ou ouviu, ou escutou o nosso podcast. E todo mês a gente tem aqui um episódio novo para vocês. Muito obrigada. Se você curtiu, encaminha para um corretor, pelo menos, que você acha que precisa ouvir esse bate-papo aqui da gente de hoje, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.